Obrigada, presidente, caros senadores, caras senadoras. Ontem, nós aqui no Senado, diferentes partidos, falamos do abuso nos reajustes praticados pelos planos de saúde. Houve uma indignação coletiva aqui no Senado que continuou hoje na reunião do Congresso Nacional. Nós cobramos explicações, sim, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, pela edição de regras no final de junho, que podem dobrar os preços dos planos. Isso é inaceitável para um grande número da população, mas estávamos analisando o que vai ser para as pessoas que têm 80 anos. Não dá. Hoje, na Comissão de Assuntos Sociais, na qual presido, em caráter excepcional, aprovamos um requerimento que apresentei, junto com um outro requerimento que era do mesmo teor, do senador Lindbergh, para realizarmos uma audiência pública. Nós vamos ouvir a Associação Nacional de Saúde, o TCU, o IDEC e também a Associação dos Aposentados. Já na próxima quarta-feira, dia 11 de junho, na parte da manhã, vai começar um pouco mais tarde do que o normal, mas nós vamos ter essa audiência pública, né? Por quê? Porque nós simplesmente não concordamos com o mérito do que foi feito e temos que discutir se a Associação Nacional de Saúde não está exorbitando no seu papel regulador. Nós temos que entender isso e a Comissão de Assuntos Sociais é a comissão própria para discutir exatamente o que está acontecendo. À primeira vista, eu acredito que talvez a ANS esteja exorbitando, sim, as suas competências, mas o fato é que nós temos que examinar, né, muito bem e aí poder tomar algumas ações, ou não tomar, ou conversar, ou tentar outra proposta, porque nós não podemos deixar isso do jeito que está. Pela nova norma de coparticipação que acaba de ser adotada, se prevê que o paciente vai pagar até 40% do valor dos atendimentos. Quer dizer, as operadoras de planos de saúde poderão cobrar dos clientes até 40% do valor de cada procedimento realizado, conforme a norma editada pela ANS. A resolução... Senhora senadora. Desculpa. Aqui, Marta, depois, se puder, 30 segundos do meu parte. Deixa eu ir um pouquinho mais para frente. A resolução define regras para duas modalidades de convênios médicos que vêm crescendo no mercado. A coparticipação, quando o cliente arca com uma parte dos custos do atendimento toda vez que ele usa o plano de saúde, e a franquia, como funciona para automóvel. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, que vai estar presente na nossa audiência pública, não há justificativa técnica para uma coparticipação de 40%. Entre aspas, a pessoa, quando contrata um plano de saúde, ela já escolhe um de mensalidade máxima que ele consegue pagar, sem comprometer as suas outras prioridades. E ela não vai saber com clareza que aquele plano pode custar, em um ano inteiro, o dobro do que valor que ela contratou. É uma loucura. Essa é uma fala da advogada Ana Carolina Navarrete, pesquisadora em saúde do IDEC, publicada na imprensa. Fica claro uma imprevisibilidade para quem é o cliente. Nos dias de hoje, nunca na vida de uma família você gosta de imprevisibilidade, porque todo mundo organiza o que tem que pagar na vida. E, de repente, isso, na saúde, não dá para ter essa possibilidade. Bem, Solange Beatriz Mendes, presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar, FENA Saúde, por sua vez ponderando sobre o que entende ideal, diz que bom seria se não tivesse um percentual limite para a coparticipação. Ela ressalta, no entanto, que a restrição tem um aspecto positivo, a segurança da operadora e do consumidor. Ela diz à imprensa, entre aspas, qualquer limitador é ruim, mas reconhece, a restrição tem um lado bom que é parametrizar, dando mais segurança às operadoras e ao consumidor. O que a FENA Saúde defende é o interesse do mercado. Já nós aqui no Senado, nós temos que buscar o equilíbrio. As empresas têm que funcionar, têm que ter sua margem de lucro, mas as pessoas têm que ser bem atendidas e têm que saber o que vão pagar. O interesse da população não pode ser suprimido, passa uma borracha
né? Eles são os mais interessados, vão perder, inclusive, os clientes, essas empresas estão fazendo isso. Bom, retomando as questões, vejam que o reajuste médio dos planos de saúde empresariais, modalidade que representa 67% do setor, deveria ser de 19% nesse ano, de acordo com uma reportagem do jornal Valor Econômico. Trata-se de um percentual acima do aumento de 17,9% que foi aplicado em 2017. Considerando o acumulado entre 2013 e 2018, o preço do plano empresarial, senador Jorge Viana, aumentou 158,35% e do convênio individual aumentou 92,59%. Nesse período, o preço dos serviços de saúde, que compõem o IPCA, variaram 79,65%, enquanto o próprio IPCA subiu 41,93%. O argumento das operadoras de plano de saúde é que a introdução das novas tecnologias, o envelhecimento da população, o uso excessivo dos convênios médicos, puxam para cima o custo da saúde, conhecido no setor como inflação médica. Há algum tempo, interlocutores da área da saúde vêm sugerindo a criação de um indicador que sirva de balizador a fim de evitar o atual problema. As conversas, no entanto, nunca avançaram. Esse ponto é a questão-chave. Temos de construir algo diferente. Quantos que nos escutam não passaram por um episódio, senador, hoje relatado na audiência pública, da qual era com o presidente da Anvisa, Jarbas, e ele relatou uma experiência pessoal. Uma infecção urinária foi rápida, fora da sua cidade, rapidamente buscou um médico, e aí achou um atendimento médico, queria um remédio, uma infecção urinária, uma tomografia. Ele falou, como é que o sistema funciona assim? Eu mesma, Vossa Excelência deve ter tido a mesma experiência. Você vai lá por uma coisa, quando conta tudo que você vê, faz, ou mostra o seguro que você tem, principalmente, aí pedem uma batelada de exames que você absolutamente não necessita. Então, essas coisas que nós temos que mexer, isso é que aumenta o custo dos planos de saúde, né? Eu queria, assim, antes, se pudesse, antes da senhora concluir, eu vou dar mais um tempinho, porque o tema é tão importante para os brasileiros. Pode falar, senador, senhora... Eu tinha pedido uma parte ali, como eu estou presidindo agora, vou quebrar um pouco aqui o regimento, mas por uma boa causa, pelo bem comum. A senhora veja, nós temos 47 milhões de brasileiros, porque eu também estou muito preocupado com esse tema, que usam plano de saúde, seja empresarial, seja coletivo, seja individual. 47 milhões de brasileiros e de brasileiras. 3 milhões deixaram de ter plano de saúde nos últimos 2 anos, o jornal o Globo diz isso. O jornal Estado de São Paulo traz também matérias mostrando. E a senhora está trazendo um tema, eu só quero agregar o outro, que é da coparticipação. As pessoas têm que entender o que é que esse nome bonito traz. Significa o seguinte, você paga um plano de saúde, mas na hora de usar o benefício do plano, o plano vai cobrir uma parte e você vai pagar outra. E o que eu achei terrível da Agência Nacional de Saúde é dizer, não, nós estamos isentando alguns procedimentos. Fui ler. Por exemplo, se você for no médico generalista, então tá, isso aí não vai ter coparticipação. Mas quem é que vai no médico generalista hoje? Você vai no médico específico, se for, então vai ter coparticipação. Uma outra coisa muito grave, mas muito grave mesmo. Isso é sério, hein? Eles vão empurrar o doente, o paciente, para algumas áreas onde ele tem isenção. A saúde não pode escolher para onde vai, você vai procurar a sua saúde. Você não pode escolher que médico, que serviço, que exame, você tem que fazer o exame necessário. Mas o ponto principal, que eu acho que é bom a senhora, como presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que traz esse tema tão importante, senadora Marta, é o outro problema, é o seguinte, a tal da franquia para os planos de saúde. Isso é um negócio que a senhora não pode esquecer. Isso, nós viramos carro. Franquia feita para o carro. O que é que significa franquia? Você bateu o carro, até R$3 mil, você tem um seguro, mas o seguro não cobre, está na franquia. R$5 mil está na franquia. Nós vamos ter um problema de saúde, você vai fazer um exame, vai no médico, vai ter um procedimento, aquilo ali está dentro da tua franquia, ou seja, você vai pagar. Só quando for quase morrendo é que o plano vai cobrir. Isso é uma situação gravíssima, a população está envelhecendo de verdade, mas eu queria aqui, concluindo, dizer que se continuarmos desse jeito, por isso a audiência pública que nós vamos propor, que a senhora está falando é tão importante, a Agência Nacional de Saúde tinha que mudar de nome.
Porque ela não está defendendo a saúde nem os usuários, ela está defendendo os planos de saúde. Então, deveria ser a Agência Nacional dos Planos de Saúde. Ficava mais explícito. Eu queria parabenizar a Vossa Excelência e dizer que é um absurdo, numa hora dessa, 3 milhões de pessoas por desemprego ou por não conseguir pagar estão deixando de ter o plano de saúde e a Agência Nacional de Saúde está propondo algo em desfavor de quem tem um plano com sacrifício e amplamente favorável a quase monopólio de algumas empresas no mundo que estão se apropriando dos planos de saúde, que é uma outra situação grave. Parabéns, senadora Marta. Não vai passar. Aquela frase famosa, não passarão. Não passarão. O setor da saúde suplementar carece de um índice de referência que reflita o real custo da saúde no Brasil. Os atuais indicadores, que além de confundirem a cabeça do consumidor, não cabem mais no bolso do consumidor, né? Um índice dessa natureza vai fomentar uma saudável competição dentro do setor em prol dos consumidores, das empresas, e essa história de o médico pedir 300 exames. Isso é alguma coisa que a gente vai ter que se debruçar. Bom, voltando, o fato é que hoje aproximadamente 1/4 da população, como Vossa Excelência disse, 47 milhões de pessoas, tem algum tipo de seguro médico. Os outros 160 milhões de brasileiros precisam recorrer ao serviço público. E o índice de cobertura privada, que havia avançado nos anos de bonança e crescimento do número de trabalhadores com carteira assinada, agora recuou. A explicação é o preço, ninguém consegue, e o desemprego também, né? A primeira coisa que as pessoas, não sei se é a primeira coisa que as pessoas cortam, porque dá muito medo cortar um seguro-saúde, mas às vezes não tem alternativa. Come ou tira a criança da escola, né? Para os que conseguem bancar um plano privado, com ou sem a ajuda do empregador, a dificuldade é enfrentar o custo crescente das mensalidades. Não podemos aceitar o aumento que se propõe agora, sob risco de arruinar ainda mais o sistema como um todo. Fica claro que é ruim para as empresas o que está acontecendo, mas a gente tem que ter clareza que a canetada, como está sendo feita, não resolve. O encarecimento das despesas médicas, óbvio, é uma realidade vivida em muitos países por causa do envelhecimento e da incorporação dos novos tratamentos. Agora, eu pergunto, senador Jorge, esses novos procedimentos, essas pessoas não vão ter, é mentira, é que nem a história da aviação. Está lembrado? Nós vamos cobrar, nós não vamos cobrar, o que é que eles vão cobrar? Era... Cobrar pela bagagem. Nós vamos cobrar pela bagagem. Para diminuir o preço da passagem aérea. Cobram a bagagem. A bagagem está sendo cobrada e a passagem não diminuiu. Cobram a bagagem, cobram tudo, o serviço piorou e o preço aumentou. A gente não pode deixar isso acontecer. Tomam-se soluções rápidas e que não têm transparência. É como Vossa Excelência dizia, não é a ANS, é a Agência de Plano de Saúde. Virou isso, né? E não podemos concordar com o que foi feito nesse afogadilho, que de repente a gente acorda de manhã, tem essa história no jornal, porque é no jornal que a gente fica sabendo esse absurdo. E a semana que vem nós vamos ouvir, sim, os responsáveis, os críticos dessas ações e temos que pensar em outras soluções. Este não é o caminho. E nós temos condição aqui do Senado de fazer muitas ações que mudem esse caminho.